Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a apresentadora de vocês, a Marisa, e como vocês sabem, eu nunca tô sozinha por aqui, eu estou com meu amigo Thiago. Daí, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Estão gostando do Fevereiro Investigativo? Eu vi que tem bastante interação no Instagram e a gente adora isso, né, Marisa? Adoramos conversar com vocês, gente, adoramos mais ainda vocês marcando a gente, postando que vocês estão ouvindo os episódios novos, a gente fica muito feliz, de verdade. O podcast tá crescendo bastante, então assim, gente, a gente tá muito feliz. Muito obrigada por sempre interagir com a gente, porque quando a gente grava, assim, né, no podcast a gente não tem comentários pela própria plataforma, né, então a gente às vezes se sente meio que sozinho, né, porque a gente não pode abrir o Spotify e ver comentários, né, então quando vocês fazem o feedback pra gente lá pelo Instagram, a gente fica muito feliz. Na real, agora dá pra você colocar uma questão, mas eu ainda tô analisando essa coisa do Spotify, mas daqui a pouco, quem sabe, a gente manda umas perguntinhas pra interagir com o público no Spotify. Mas também temos outros agregadores, assim como a Orelo, o Deezer, a Apple Podcast, e você pode estar nos avaliando tanto no Spotify quanto na Apple. E você ouvindo no Orelo, você ajuda alguns centavinhos. Como a Marisa disse no episódio passado, a gente ganha umas balinhas para poder continuar o podcast, né, Marisa? Queremos agradecer, como sempre, os Pix misteriosos que a gente recebeu. A gente recebeu um Pix da Carolina Constante, que mandou uma mensagem que eu adorei, que é: amo ouvir os podcasts para dormir. Muito bom. Amo o trabalho de vocês. Gente, depois do podcast de madrugada, agora a gente descobriu que tem gente que ouve nosso podcast pra dormir. Essa galera do True Crime é meio fora da casinha, né, Marisa? A gente sabe disso. E também a gente tem que agradecer a Aline Rodrigues, acreditou na gente no Apoia-se. Então a gente tem algumas formas de nos apoiar. Você pode estar passando o Pix. Qual que é o contato, Marisa, pro Pix? É o e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. Lembrando que contato apenas um podcast é tudo escrito juntinho. Vai pro Pix em nome de Marisa daí. Então vamos pro caso de hoje, Marisa? Uma curiosidade logo antes é que, pra vocês terem uma ideia, o FBI acreditava que mulheres não poderiam ser serial killers até a Aileen Wuornos aparecer. Depois que a Aileen Wuornos surgiu na história, eles começaram a perceber que, putz, acho que a gente tava perdendo um monte de coisa de não investigar as mulheres corretamente. Então, gente, a Aileen Wuornos foi responsável por fazer com que as mulheres fossem consideradas por serial killers. Muitos se debatem que ela é a primeira assassina em série da história moderna. Eu meio que não gosto dessa tipologia que a galera faz, porque ela não deve ter sido. Ela foi a primeira que ganhou grande destaque na mídia, que teve o seu caso resolvido, mas eu também não concordo com isso, Marisa. Você concorda? A primeira não tem exatamente como a gente saber, né? Porque a gente teve umas outras assim que não são casos tão antigos como a da Babá Sorridente, né? Que é a Nanny Dolls. Foi anos 50, então pra mim já é um pouco de era moderna. E ela tava lá, foi serial killer, né? Não tem como a gente saber necessariamente qual foi a primeira, mas pro FBI ela chamou muita atenção e foi aí que eles começaram a estudar. Vamos lá, então a Aileen Karen Wuornos nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, no Michigan, nos Estados Unidos, ou seja, ela nasceu justamente em fevereiro, agora que estamos fazendo esse fevereiro investigação. Os pais dela se casaram em segredo quando eles eram adolescentes. A mãe dela se chamava Diane Wuornos, ela tinha apenas 15 anos na época, e o pai dela se chamava Leo Dale Pittman, ele tinha 18 anos, e é assim, gente, eles eram um casal muito jovem, e por incrível que pareça, eles não
foram o primeiro filho deles. Eles tinham um outro filho, que era o Keith Warnos, que nasceu 1 ano antes da Aileen. Ou seja, provavelmente o primeiro filho que a mãe dela teve foi com 14 anos de idade. Então assim, a gente consegue ver que já começa assim, já meio complicado, né? Porque eles eram um casal que não tinha muita estrutura, tanto que depois de um tempo eles acabam se separando, porque o relacionamento dos dois era extremamente violento e abusivo. Só pra vocês terem uma ideia, a Aileen, na verdade, ela nunca conheceu o pai biológico dela, e o pai dela não era uma pessoa muito boa, porque ele acabou sendo preso por ter molestado uma criança. E além disso, ele era suspeito de ter matado uma criança, e ele foi preso, aonde ele foi diagnosticado como sociopata na época, só que ele acabou cometendo suicídio dentro da prisão, ele acabou se enforcando em 1969. Então, que família incrível, né? Que ambiente familiar fantástico. Vai ficar pior, porque o que acontece depois, Thiago? A gente vai acontecer uma coisa que a gente já viu nesse podcast antes. É a avó querendo se passar de pai. Porque como ela era muito nova, tem todo esse estigma de vergonha, o casamento foi meio em segredo. Então, tudo que eles pudessem fazer pra colocar debaixo dos panos, eles fizeram. Então, os avós, como a gente já viu em alguns outros casos, se passaram como pais e colocaram a mãe da Aileen como se fosse irmã dela. Os avós acabam adotando a Aileen e o irmão. Aparentemente, a Aileen tinha um bom contato com a sua avó. E elas se davam bem, mas com o seu avô o contato não era tão bom, né, Marisa? Sim, o avô dela era alcoólatra e ele abusava sexualmente da Aileen constantemente. Então ela sofria diversos abusos, não só do avô, mas também de outros homens que frequentavam a casa. E a avó dela, por mais que elas tivessem uma boa relação, ela não fazia absolutamente nada para impedir esses abusos. Então, dizem que a avó dela também era bem alcoólatra. Eu não tô querendo passar pano pra ela, mas dizem que ela também era bem alcoólatra. E é isso, sabe? Ela, tipo, passava pano. Ela meio que parecia que ela sabia, não sabem se ela sabia ou não, mas acreditam que ela saiba sobre isso, só que ela nunca fez nada. Outro grande boato que ronda a vida da Aileen é de que ela teria tido relações sexuais com o seu próprio irmão. Mas isso é uma coisa que nunca foi confirmada. Acho que em algumas entrevistas ela acabou dizendo que isso aconteceu, mas realmente assim, não é uma coisa assim que a gente pode dizer que realmente aconteceu, sabe? Em alguns podcasts vocês vão até ver a galera falando, não, aconteceu, mas é uma coisa que a gente não sabe, porque isso vai ser dado bem depois, quando a Aileen já tá no nível psicológico, que é difícil acreditar nas coisas que ela fala, né, Marisa? Sim, gente, assim como todos os serial killers, na verdade, né? A gente não pode confiar muito no que eles falam. Eles sempre acabam dramatizando mais a situação, passando pano pro lado deles, então é bem complicado. E como que era a Aileen em relação às pessoas? Então a Aileen era uma garota muito tímida, as interações sociais dela acabavam sendo complicadas e ela sempre acabava se sentindo menosprezada, e acontecia uma coisa que, além dela se sentir menosprezada pelas pessoas, se sentir menor que as outras pessoas, não se sentir querida, ela tinha uns rompantes de fúria, uns rompantes de ódio, uns rompantes de raiva. Então, muitas vezes, ela não era uma pessoa fácil de lidar, né, Marisa? Sim, tanto que alguns especialistas dizem que ela sofria do transtorno de personalidade borderline e que ela tinha muitos episódios de emoção muito forte, então ela vivenciava as emoções com muita intensidade. Então se ela tava com raiva, era uma raiva de uma forma muito intensa, se ela tava com ódio, era um ódio muito intenso, então tipo, ela era uma pessoa muito intensa de se conviver. Isso foi criando dificuldades para ela, digamos assim. Então, aos 11 anos, ela já tinha alguns problemas, porque ela não conseguia se encaixar, mas ela queria se encaixar. Ela tinha muito... A gente vai ver que a Aileen tem muito essa questão de querer ser amada, querer ser querida, que alguém tenha um carinho por ela. Ela sempre se sentia muito menosprezada e ela acabava indo naquelas típicas festas americanas, sabe, gente? Que tem fogueira, tem do lado do rio, as pessoas cantam e etc. E o que acaba acontecendo nessas festas, Marisa? O que rola pra ela conseguir aceitação? Ela meio que via o sexo como uma forma de aprovação.
reputação. Então ela acabava trocando favores sexuais pra esses colegas, tanto na escola quanto nessas festas. E esses favores sexuais que ela prestava era tanto conseguir ganhar cigarro quanto comida em algumas vezes. E por conta disso, ela meio que ficou conhecida como prostituta e ela começou a ganhar uma reputação muito ruim. Ela começou a ser chamada de coisas cada vez piores. E era basicamente isso. Ela tentava arrumar aprovação através do sexo. E acontece que quando ela tinha 14 anos, ela acaba engravidando. E até hoje isso é uma incógnita nessa história. A gente não sabe quem era o pai dessa criança. Tem gente que acredita que era o irmão, tem gente que acredita que era o avô, tem gente que acredita que era um amigo do avô que também abusava sexualmente dela, tem gente que acha que pode ter sido um desses meninos da escola, a gente não faz ideia, a gente pode ter sido um monte de gente, a gente realmente não sabe, mas o que acontece é uma hipocrisia muito grande nesse caso, porque eles aceitaram o abuso que ela sofria do avô, e quando eles descobrem que ela tinha ficado grávida, eles simplesmente expulsam ela de casa. Isso é uma violência, né, gente? Porque ela já era violentada e ela ainda acabou saindo de casa, ela acabou tendo que ir para uma casa de mães solteiras para ela poder ter o filho dela. Relatos que o filho dela nasceu super saudável, mas foi o bebê nascer e ele já foi passado para adoção. E ela nunca mais teve contato com essa criança e ela acaba começando a viver nas ruas, assim. Ela dormia em alguns parques, em carros abandonados, ela tomava banho em posto de gasolina, então ela tinha uma vida bem precária, né, Marisa? Sim, bem complicada, assim, sendo bem sincera, eu acho que a vida dela, assim, em si, foi uma das mais sofridas que a gente já viu aqui no podcast, assim, das coisas que ela passou. Eu acho que foi muito difícil, não que justifique participando pras coisas que ela vai fazer depois, mas realmente ela teve uma vida muito difícil, e nessa época também ela começou a usar drogas e a se prostituir pra ganhar dinheiro, até porque acho que também era a única forma que ela conseguia encontrar de ganhar dinheiro. E aí a gente vai começar numa grande questão da Aileen, que é, ela sempre viu o sexo como uma troca, né, Marisa? Nesse caso eu vejo muito isso, que pra ela o sexo serve pra fazer uma troca, ou pra você ganhar alguma coisa, ou pra você ganhar dinheiro, ou pra você ganhar comida, ou pra você ganhar cigarro. Então guardem isso na cabeça, que depois vai ser importante pra gente entender a própria Aileen. Então ela tinha um ponto de prostituição que ficava na estrada, e o preço pra cada programa dela custava $30 na época. Isso a gente tá mais ou menos nos anos 70, gente, e ela fazia entre 6 a 7 programas por dia. Então devia ser uma coisa bem complicada, assim, ela meio que, entre muitas aspas, descobriu esse nicho que ela se prostituía barato em BRs, onde as pessoas elas pegavam ela, levavam ela pra algum matagal, alguma coisa assim, e faziam um sexo no carro, e era assim que ela ganhava o dinheiro dela. Já aos 20 anos ela vai encontrar um homem, ela vai conhecer um homem chamado Louis Fell, que era um homem rico, eles chegam até casar e ela acaba se mudando pra Flórida. Só que você esqueceu de um detalhe, o cara era velho pra caramba. Ele tinha 70 anos quase, ele tinha 69 anos. Foi uma questão muito estranha, assim. Pra mim isso não faz sentido nesse caso, assim. É o ponto fora da curva, o outlier, sabe? Então, esse relacionamento tem um sucesso, Marisa. Como é que ele desenrola? Gente, eu confesso que eu acho essa parte meio cômica até, porque, gente, eles saíram até na coluna dos jornais da época, né, com a foto do casal, né, era socialite, mas o casamento deles durou 9 semanas, tipo 2 meses arredondando, basicamente. 2 meses e um pouquinho, assim, uma semana. Passou um pouquinho, basicamente porque o Lewis depois pediu uma ordem de restrição após o divórcio contra a Aileen, porque ela bateu nele com a própria bengala do cara. E diz também que ele ficou apavorado quando ela teve um rompante de raiva e acabou jogando, acho que uma bola de bilhar na cabeça de um barman, assim. Então ele ficou muito assustado com ela e acabou terminando esse relacionamento muito cedo. Eu achei isso meio cômico, sei lá. É um fato aleatório, assim, do caso. É aquele fato meio Bob Esponja, sabe? Meio aleatório demais. Vamos dar prosseguimento. Ela começou a ter diversos problemas com roubo, né? Ela tinha vários furtos ocasionais, ela usava armas, ela usava identidade falsa. Mas nisso tudo, Marisa, o que mais me chamou a atenção, você acredita que ela nunca foi presa por prostituição? E prostituição é crime. Sim, isso é uma coisa que eu não sabia.
sabia. Eu tava pesquisando e aí eu fiquei, putz, será que ela foi presa por isso? Porque eu imaginei que ela fosse pega por algum policial, por alguma coisa assim, mas não, ela nunca foi presa por prostituição, sendo que ela era uma prostituta. Eu não vou entrar aqui no mérito de prostituição como trabalho, eu não quero entrar nesse mérito, mas que é, no mínimo, hipócrita né, Marisa? Em 1981 ela já tava completamente fora de si e em um dos seus roubos ela tava usando biquíni e ela tava segurando uma arma na outra mão, só que ela foi encontrada a poucas quadras pela polícia, onde eles encontraram ela descalça de biquíni com a arma na mão e o dinheiro na outra, e por conta disso ela foi presa por 3 anos. Esses 3 anos meio que vão ser indo e voltando da prisão, porque são vários outros roubos, mas no total ela vai ficar sendo presa por 3 anos, né, Marisa? Muitos relatos começam a dizer que a Aileen começou a descobrir a sexualidade dela na prisão. Então, a prisão transformou ela em lésbica? Não, gente. A prisão não transforma ninguém em lésbica. A gente tem que pensar que a Aileen, ela nunca pensou sobre essa sua sexualidade, ela nunca tentou entender sobre isso. Como eu tinha dito antes, para ela sexo era apenas uma coisa de troca, era uma troca de coisas, né, Marisa? Então, por mais que ela trabalhasse com sexo, ela nunca tinha experimentado a sexualidade dela, porque ela tinha sido violentada, ela sempre sofreu muitas violências com isso tudo e ela não conseguiu sentir a sexualidade dela. E ela notou que a sexualidade dela, ela preferia mulheres. Ela notou que ela tinha prazer por isso, sabe? Então, isso fez parte da identidade dela, né? Ela conseguiu ter o prazer sexual dela, ela meio que se apropria da sexualidade dela com isso. Então, né, depois que ela saiu da prisão, ela decidiu que ela não ia querer mais se relacionar com homens e por conta disso ela começou a frequentar lugares, bares LGBTQIA+, locais onde ela poderia conhecer mulheres, e em um desses lugares ela conheceu a camareira de um hotel que se chamava Trina Moore. Elas se apaixonaram intensamente e assim, bem rápido, elas já começaram a morar juntas. Aí uma coisa importante é que mesmo ela estando nesse relacionamento onde ela era um pouco mais feliz, ela não parou de se prostituir. Então ela continuou se prostituindo porque continuou ainda sendo o trabalho dela. Sim, era meio, como eu posso dizer, um combinado entre as duas. As duas viviam juntas, mas as duas tinham que trazer parte do sustento. Por exemplo, se elas gastavam, sei lá, $500, cada um tinha que trazer $250 para casa, não importando. Então a Trina Moore, ela continua sendo camareira e a Aileen, ela começa a estabelecer meio que uma base de clientes. Ela mora no mesmo hotel que a Trina é camareira ou muito próximo disso, e lá tinha uma base militar. Com essa base militar, meio que a Aileen começou a ganhar um público cativo. As pessoas iam atrás dela e ela conseguia se prostituir lá perto e ela não precisava fazer muito esforço, ela não precisava ficar horas numa rodovia esperando para conseguir trabalho. Bom, o que acontece, né? Que quando chega os anos 80, ela tava enfrentando um problema de que ela consumia muito álcool, então com menos de 40 anos a aparência dela acabou envelhecendo muito rápido. E né, gente, querendo ou não, os caras buscam a aparência e isso acabou meio que prejudicando o trabalho dela. E além disso, teve uma questão que foi a questão da Guerra do Golfo e por conta disso ela acabou entrando numa crise do trabalho dela e ela acabou perdendo muitos clientes. Então a Trina, ela não aceitava que a Aileen chegasse sem a parte dela, né? Ela tinha que chegar com a parte delas que elas tinham combinados. Como a gente disse, a Aileen sofria muito porque ela tinha essa questão do transtorno borderline. E pelo que eu acabei vendo no guia, o transtorno borderline, ele tem uma grande questão que as pessoas se sentem muito, eu não sei se não é incapaz, não é essa a palavra, que as pessoas elas se sentem muito solitárias, que elas querem muita atenção. Então a Aileen faria o que fosse preciso para conseguir manter a vida dela com a Trina. E foi mais ou menos nessa época que elas começam a entrar em crise que a Aileen vai começar a realizar os primeiros assassinatos dela. Então, no acostamento da Estrada 75, no dia 30/11 de 1989, ela acabou cometendo a primeira vítima dela, que é um pouco assim, tem gente assim que acha que é muito controversa essa história, porque a primeira vítima dela foi o Richard Mallory. Ele tinha 51 anos e de acordo com a Aileen, ele teria violentado
espancado ela e agredido, e por conta disso ela teria agido em legítima defesa, atirando nele 3 vezes e em seguida largando o corpo dele na beira da estrada. Uma coisa que é bem importante a gente saber sobre o Richard Mallory é que ele já tinha sido preso por 10 anos em reclusão por crimes sexuais. O corpo dele só foi encontrado 12 dias depois. Então a gente tem essa controvérsia. Na verdade, o caso inteiro é isso, basicamente, né? Se for legítima defesa ou não. Mas nesse caso em específico, eu vi que a internet passa mais pano e acredita porque ele, na acusação, ele foi considerado como um bom moço, sabe? Em nenhum momento passou que ele era um cara que tinha sido condenado a 10 anos de reclusão por crime sexual, sabe? Então isso a galera não comprou, isso a galera ficou muito puta, por assim dizer, nesse caso. Então é por isso que eles acham, nesse caso em específico, acham que foi legítima defesa. Tem gente que acha que tudo foi legítima defesa, mas a gente vai ver porque é o grande e se desse caso, né, Marisa? Uma coisa que ela fazia também com as vítimas, ela matava sempre da mesma forma, né, que era através de tiros, e uma coisa que ela costumava fazer depois era pegar objetos de valor. Então ela acabou pegando o dinheiro do carro dele e o carro dele e acabou indo embora. Porém, quando ela vai pra Trina, ela vai pegar e entregar esse dinheiro e mostrar o carro e mostrar os objetos de valor, a companheira dela vê claramente que esse carro vai dar algum problema pra elas, né? Então o que elas fazem? Elas se livram do carro. Aí todo mundo se pergunta, mas por que ela não foi na polícia? Segundo ela não tinha muito o que fazer. Aí vem uma grande questão. Se ela não tinha o que fazer, ela ia deixar o carro, o dinheiro e os objetos, né? Mas não foi isso que ela fez. Ela ficou com o dinheiro e ficou com os objetos. Ela só se livrou do carro porque era algo mais difícil de esconder, né, Marisa? Sim, com certeza. A polícia, ela chega a achar o carro do Richard, só que assim, não tinha nada de suspeito no carro. Não tinha sangue, não tinha pólvora, não tinha nada no carro. Então acaba que a polícia dá apenas como um carro abandonado, e como ele era ex-presidiário, a polícia não deu muita bola pra isso, e também não tinha corpo, não tinha nada, sabe? Eles não tinham o que pesquisar, era apenas um carro que aparecia no meio do nada, e eles não tinham nenhuma pista sobre aquilo, e o cara era ex-presidiário, então eles também não fizeram muito esforço pra ir atrás dele, né, Marisa? Exatamente, então tipo, eles realmente não acharam que era muito sério. Eles só vão perceber que tinha talvez alguma coisa mais séria acontecendo depois que eles começam a achar vários corpos que eram deixados na beira da estrada e carros que eram deixados em outras regiões. No ano que se seguiu, ela acabou matando mais 6 homens e todos eles eram clientes dela e homens de meia idade. As outras vítimas dela eram o David Spear, de 43 anos, o Charles Cross Soldon, de 40 anos, o Troy Eugene, de 50 anos, o Charlie Richard, de 56, e o Walter Antônio, de 62 anos de idade. O modus operandi dela funcionava mais ou menos assim. Os clientes dela iam atrás dela, na maioria das vezes fazia os programas e matava eles com uma pistola calibre 22, e os corpos eram deixados na beira da estrada e o carro era deixado em outro lugar. Então sempre tem esse padrão, e esse é o modus operandi dela, é matar com a arma calibre 22 e deixar o corpo distante do carro. Muitos acreditam que ela só matou os clientes que fizeram algum mal contra ela ou que ameaçaram a morte dela ou ameaçaram ela de morte. Outra possibilidade seria dela ser uma vigilante que tirava a vida dos clientes que achava sujos ou perversos, que é parecido com homens que matavam prostitutas, né? A gente tem milhares de casos aí de serial killers que matavam prostitutas, e o universo dos casos criminais é tão imenso e diverso que agora a gente tem uma prostituta que matava os clientes. Isso eu fiquei pensando bastante a respeito, porque faz certo sentido. Eu vi algumas pessoas colocando isso como uma possibilidade, e eu acho que faz sentido, assim, porque ela poderia ter essa raiva contra homens que procurassem isso, então pra mim faz total sentido essa questão também. Bom, uma pista que foi muito importante, assim, pra polícia determinar quem era esse assassino foi que todos os bancos do carro eles eram puxados pra frente, o que indicava que muito provavelmente o assassino, a pessoa que estava dirigindo aquele carro, ou era um homem muito pequeno
pequeno ou era uma mulher. Mas o que acontece? Como todos os corpos eles foram encontrados em lugares escondidos, um pouco afastados das estradas, a polícia pensou, ela fez já a conexão que era uma pessoa forte. E como pessoa forte, eles acharam que era um homem. E uma das coisas que eles sabiam que era um caronista. Só que aí entrava o grande, digamos, dilema da investigação. Porque ao mesmo tempo que era uma pessoa forte, era um caronista. Se a pessoa é uma carona, teoricamente naquela época, eles já não tinham tanto essa questão de dar carona. Já tinham acontecido alguns casos criminais, então as pessoas já estavam mais ligadas. Então as pessoas, digamos, entravam no carro ou deixavam pessoas entrar no carro quando confiavam nelas. Então ficava meio que essa ambiguidade, que é uma pessoa de confiança, mas é uma pessoa forte. Daí eles não sabiam distinguir, eles ficavam pensando se podia ser uma mulher, se podia ser um homem, mas eles suspeitavam mais que fosse um homem, né, Marisa? Isso, né? Até porque, como eu disse, gente, o FBI, eles não admitiam nessa época que mulheres poderiam ser serial killers, então era uma coisa que nem se passava na imaginação deles que uma coisa dessa podia acontecer. Realmente, gente, as mulheres são minoria nos casos de serial killers, isso é comprovado por estudos que eles fizeram analisando vários casos, mas comeram bola pensando que não podia ser, né? Isso é um fato. Exatamente. Sempre tem a exceção à regra e a gente vai... Porque crimes femininos são mais associados com veneno, com outros tipos de modus operandi, né, Marisa? Não tanto com força, tiro e etc. Exatamente. Tanto que por conta disso que a polícia começou a considerar que mulheres poderiam ser serial killers, porque teve que aparecer uma mulher que matava parecido com os homens, porque antes, né, como o caso que a gente contou aqui da Marianne Cotton, a maioria das mulheres usava envenenamento, que era um método, entre aspas, menos cruel, assim, que eles achavam, né? Que era uma coisa mais com cara de mulher, mais frágil, mais delicado, que realmente pensavam dessa forma. Aí, quando apareceu uma mulher que matava de uma forma mais violenta, foi uma coisa que eu acho que deu pane no sistema na cabeça dos policiais, porque eles pensaram, gente, isso não é possível. Exatamente. E a gente vai ver que os policiais relutaram ao máximo na investigação para conseguir achar, e eles só foram descobrir muito tempo depois. Então a gente vai começar com uma das pistas que era muito importante. Além da questão do banco ser pequeno e os corpos estarem distantes, tanto a Aileen quanto a Tyria, elas sofreram um acidente de carro em julho de 1990. E esse carro era de uma das vítimas. Uma pessoa viu que era do Peter Sims. Essa pessoa chegou a ver elas, algumas testemunhas viram as duas saindo do carro. Eles conseguiram dar os retratos falados, eles conseguiram mostrar a cara dessas pessoas, só que a polícia só conseguiu uma palma de uma mão e não tinha correspondência no banco criminal. Isso eu achei uma coisa interessante, porque não tinha correspondência no sistema, sendo que a Aileen já tinha sido presa, né? É uma coisa bem curiosa, né? Eu também fiquei curiosa em relação a isso. Então, as testemunhas montaram os retratos falados, duas mulheres envolvidas no acidente, elas logo foram reconhecidas, as pessoas ligaram, mas a gente tem que lembrar que o Peter Sims, ele não foi dado como morto. Até lá, o corpo dele não tinha sido encontrado. Então, elas eram meio procuradas pelo desaparecimento dele, não pelo assassinato deles, né? Então, assim, gente, os detetives já estavam de olho nas duas, só que eles não tinham motivos pra prender elas, não conseguiram prender as duas, mas aí eles tiveram uma ideia brilhante, que foi procurar em casas de penhores da região, e lá eles acabaram encontrando objetos de alguns dos homens que haviam sido mortos. Com isso, a polícia conseguiu a digital da Aileen e, fazendo a correspondência com a palma da mão que foi encontrado dentro do carro, acabou batendo. E já em janeiro de 91, eles conseguiram localizar a Aileen, eles fizeram toda uma operação para prender a Aileen. Os policiais meio que ganharam a confiança dela e acabaram prendendo ela. E a Tyria, ela meio que já não estava em conexão com a Aileen, ela não já tinha ido para outro lugar, eu acho que ela já estava morando com a irmã. Então a polícia chega até ela com um telefonema e ela fica com medo de se tornar cúmplice disso tudo, né, Marisa? Basicamente foi por conta disso, e aí ela começa a contar tudo que ela sabia pra polícia. E ao mesmo tempo que ela tava com medo de ser cúmplice, a Aileen, ela tava com um certo medo da amada dela ser incriminada de uma coisa que ela não havia cometido, então logo depois ela acabou assumindo toda a culpa dos assassinatos. Acontece que em janeiro de 1992
2, ela confessa os crimes, e a defesa ela tem um padrão muito claro, que é tentar mostrar pro jurado que a Aileen era apenas uma vítima nisso tudo, que ela agiu por legítima defesa, que todas essas pessoas só foram mortas porque eles tentaram abusar, eles tentaram espancar, eles tentaram fazer alguma coisa com a Aileen, e ela fez isso por legítima defesa. Tanto que na época houve até mesmo protestos em favor da Aileen, ao mesmo tempo que havia pessoas que apoiavam ela e apoiavam que foi legítima defesa, assim como existem pessoas que dizem isso até hoje. Havia também pessoas que não apoiavam ela, tanto que a casa que ela morava foi depredada, foi atacada, foi destruída, então, tipo assim, foi bem tenso. O julgamento dela foi bem longo, foi bem extenso, e no final a gente já vai adiantar que ela foi condenada a 6 penas de morte. Sendo que algum dos corpos, eu acho que eles acharam 4 corpos, 4 ou 5, eles não acharam todos os corpos, então mas ainda assim ela foi condenada à sentença de morte, né, Marisa? Sim, um depoimento que foi bem importante para isso foi o depoimento de um dos médicos que realizou a autópsia, aonde ele disse que havia muita crueldade na forma que os corpos foram encontrados e que teve uma vítima que provavelmente por conta dos tiros ficou agonizando antes de morrer entre 10 a 20 minutos. Então essa declaração dele foi bastante importante. Não teve como a defesa ganhar nisso. A defesa perdeu, a partir daí a defesa ela perde o caso, e foi um dos fatos determinantes para que se desse a condenação. E a gente tem que pensar que Estados Unidos e um serial killer, o que a gente tem, Marisa? Filme, tanto que tem um filme sobre ela que chama Monster, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, dizem que é muito bom, e a Aileen vendeu os direitos da história dela, só que lá nos Estados Unidos, na maioria dos estados, eu acredito, mas no estado da Flórida, que foi onde tudo aconteceu, tem uma lei que proíbe assassinos de lucrarem por seus crimes, e quem ficou rico no final da história foi os policiais. Que os policiais ganharam muito dinheiro para contar o caso dela e elucidar, entre aspas, para as pessoas tudo o que aconteceu. E eu vou dizer que eu achei isso meio bizarro, sabe? Não que eu esteja falando, ela devia ter ganhado dinheiro por isso. Eu também acho deplorável. Não sei, faz mais sentido ir pra família das vítimas do que pra policiais. Exatamente, né? Mas beleza. Porque eu sei que em alguns estados dos Estados Unidos o dinheiro vai pra família das vítimas. Inclusive, eu não lembro agora qual caso que é, mas teve um caso que o assassino escreveu um livro contando a história dele, já com o propósito de que o dinheiro iria pras famílias. Então, tipo, por isso que é bem esquisito, né, gente? Então, dizem que esse filme Monster é muito legal, ouvi dizer que tem no YouTube, então fica a dica. E assim, gente, ela sofreu bastante quando ela descobriu que a amada dela, durante o depoimento, né, do julgamento, ela acabou confessando que ela sentia muito medo da Aileen, e por conta disso ela acabou desistindo de qualquer apelação. Ela também, em vários momentos diferentes do julgamento, ela se demonstrava muito... Fora da casinha. Mas eu sinto que as pessoas falam dela assim, tipo, que ela era louca, não sei o que, sendo que vários serial killers homens também tomaram atitudes estranhas durante o julgamento, sabe? Mas isso eu acho que é um pouco de, tipo, machismo da galera. Com certeza. Porque ela é pagada como louca, mas o Ted Bundy que faz... É um gênio. Exatamente, é um gênio. Isso me dá muita raiva, assim. Por, tipo, eles pintam ela como uma louca. O Richard Ramirez... É um gato. Então, tipo, ela é louca, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu percebo muito no caso dela, assim, se comparado com os outros, né? Ela disse algumas frases que ficaram muito conhecidas durante o julgamento. Teve uma época também que ela subiu em cima da cadeira e ela começou a gritar que eles estavam condenando uma mulher que tinha sido estuprada, sadomizada e torturada. Então, ela teve uns momentos dela, assim como muitos serial killers tiveram, de surtar durante o julgamento. Então, assim, gente, como eu disse, ela foi condenada a 6 penas de morte. Então, obviamente, porque já me perguntaram isso, a pessoa morre uma vez só, mas é porque as condenações funcionam assim. Então, foi 6 penas de morte. Ela acabou sendo morta, né, por injeção letal no dia 9 de outubro de 2002, aos 46 anos de idade. Ela se recusou até uma última refeição. Perguntaram pra ela se ela queria alguma coisa, ela falou que não, então eles só deram um café pra ela. E a última frase dela acabou ficando muito conhecida, que era: "Eu só gostaria de dizer que estou velejando em uma
uma rocha e retornarei no Independence Day com Jesus, 6 de junho, como no filme. Na nave mãe e tudo. Eu voltarei. Então, digamos que a saúde mental dela tava um pouquinho alterada, né, Marisa? Com certeza. As cinzas delas foram entregues a uma amiga dela, que era Dal Botkins, que espalhou elas em sua nogueira, que é uma árvore, né? Isso. Outra coisa também que meio que rolou uma... vai ter a injeção letal ou não vai? Porque o que aconteceu? Antes dela tomar a injeção letal, ela deu uma entrevista. Não sei se chegou a ver essa entrevista. É uma entrevista, não sei se é curtinha, mas eu vi 7 minutos da entrevista. Vi um trecho só. E assim, a Eileen, ela, tipo, fica fora totalmente da realidade. Fala muita coisa que tava sendo injustiçada. Ela tava falando algumas coisas até meio sem sentido. Aí tem todo esse estigma dela ter um sorriso meio estranho, sabe? Tipo, ela fazia umas caretas meio estranhas, eu devo dizer. E aí a galera ficou perguntando, mas ela é apta? Ela é saudável? Ela, sabe? E no dia anterior ela tinha passado, antes de fazer a injeção letal, eles têm que fazer um exame psicológico. E foi feito o exame psicológico, ela foi dada como apta para a injeção letal. Chegou o presidente ter que assinar isso, então ele assina e ela vai ser morta. Tanto que dizem, uma das curiosidades é que quando ela tava pra morrer, eles achavam que alguém ia ligar e falar, tipo, cancela, sabe? Ela tá, tipo, fora de si por causa dessa entrevista que ela deu antes da injeção letal. Acharam que ela tava totalmente fora da casinha e achavam que talvez isso ia ocasionar que eles não dessem injeção letal e adiassem, porque várias vezes foi adiado e adiado, e eles achavam que dessa vez também ia ser adiado. Não foi adiado, acabaram fazendo a injeção letal. Então, gente, esse foi o caso de hoje, basicamente. Então já vamos pro momento 5 centavos. Momento 5 centavos. 5 centavos. Quer começar, Marisa? Então, gente, eu acho esse caso muito controverso, assim, sobre o que eu penso. Já me perguntaram se eu passo pano ou não pra esse caso e, tipo, a resposta eu não faço a mínima ideia. Em vários momentos desse caso a gente vê um pouco, sim, de machismo que aconteceu em relação à forma que as pessoas veem esse caso se comparado com outros casos que envolvem homens e por aí vai. E, não sei, é um caso, assim, que eu acho muito interessante, particularmente dentre os casos de serial killers mulheres. Queria muito que tivesse um livro sobre ela aqui no Brasil. Eu achei um caso triste. Como um todo, muito triste, sabe? Porque ela sofreu várias violências e eu acho que isso meio que não conseguiram apagar. Por mais que ela tivesse todo esse rompante que parecesse de loucura e que muitas vezes, gente, isso é passado pela mídia como a mulher louca, sabe? Tipo, a mulher é louca, ela não sabe o que ela tá falando. Até muitas vezes eu estudando sobre esse caso, eu fiquei pensando, nossa, mas que fora da casinha, mas, cara, você fica pensando que é muito como a mídia tratou ela, né? Tem eu acho que a imagem clássica dela segurando a algema no pescoço também ficou muito conhecida. Eu acho esse caso totalmente triste, sabe? A gente até não chegou a falar, mas um dos pontos importantes da vida dela também foi que o irmão dela morreu câncer, né, Marisa? E ela perde um pouco da base. Alguns dizem que ela tinha esse relacionamento incestuoso com o irmão, não se sabem, mas que ele era uma referência, que a avó era uma referência, e ela acaba perdendo isso. E eu fico com dó, eu acho, sei lá, eu não consigo dizer se foi legítima defesa ou não. E eu também fico um pouco revoltado nesse caso. Não sei se você se revolta com isso, mas eu fiquei muito revoltado que a namorada dela, tipo, passou totalmente impune disso, e eu acho que ela tinha culpa no cartório, sim, também. Ah, com certeza. Sei lá, é um caso muito complexo, assim, que envolve muita discussão. Eu acho que, sendo bem sincero, esse é um daqueles casos que dá vontade de pesquisar mais, né, Marisa? Sim, tem gente, inclusive, que acha que, por mais que ela tenha cometido esses assassinatos, a pena dela foi muito exagerada, tipo 6 penas de morte, né? Porque teve casos aí de serial killers que, nossa, mataram muito mais, fizeram coisas absurdas e que não pegaram pena de morte lá nos Estados Unidos. Tudo bem que tem muito essa questão lá de estado pra estado, mas eu acho engraçado que com muitos serial killers homens, principalmente os casos assim, mas bem dessa época, nos 90, nos 2000,
a polícia quis negociar com ele, quis fazer um acordo e com ela não houve essa opção de acordo. Então tem muita gente que acha que a pena dela foi muito exagerada se comparado com outros serial killers homens que fizeram ou a mesma coisa ou mataram até mais. Eu acho que se fosse um caso de homem com 6 pessoas, eu vou ser bem sincero, eu acharia que eles ficariam que nem o Unabomber. Ele matou 16 pessoas, gente, no caso anterior. Ele matou 16 pessoas e ele tá, tudo bem que teve acordo e tudo mais, mas ainda assim, sei lá, eu acho que esse caso acabaram julgando demais ela e... esse caso é muito difícil, sabe? Sendo bem sincero, gente, esse é um dos casos que foi difícil de estudar e me causou muita revolta, porque dá pra ver que só por ela ser mulher, o caso mudou totalmente de tom, né? Sim, acho que é muito isso que aconteceu nesse caso. Mas bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente vai ter um episódio bem especial, então espero que vocês estejam aqui com a gente e que vocês gostem. Tchau, galera, espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau, tchau.